Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Agora nós estamos lendo 1 Crônicas, leitura feita em uma Bíblia King James atualizada. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever. Se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Então, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. 1 Crônicas, capítulo 1. A descendência de Adão a Noé. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jarede, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Estes foram os filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. A descendência de Noé, Jafetitas. Versículo 5. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Versículo 7. Estes foram os filhos de Javã: Elissá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os Camitas, versículo 8. Estes foram os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Fute e Canaã. Versículo 9. Estes foram os filhos de Cuxi: Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. E estes foram os filhos de Raamá: Sabá e Dedã. Versículo 10. Cuxi gerou Nimrode, que se constituiu no primeiro homem poderoso na terra. Misraim deu origem a Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim. Versículo 12. Patruim, Casluim, que deu origem aos Casluítas, dos quais nasceram os filisteus. E Caftorim, que deu origem aos Caftoritas. Versículo 13. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Ete, e também os Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus e Amateus. Os Semitas, versículo 17. Os descendentes de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E estes foram os filhos de Arã: Uz, Ul, Jeter e Meseque. Versículo 18. Arfaxade deu origem a Selá, e este gerou Eber. Versículo 19. A Eber nasceram 2 filhos, um deles recebeu o nome de Peleg, que significa divisão, pois em sua época a terra foi repartida. Seu irmão chamou-se Joctã. Versículo 20. Joctã gerou Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerá, Odorão, Uzal, Dicla, Ebal, Ebimael, Sabá. Versículo 23. Ofir, Avilá e Jobate, todos esses descendentes de Joctã. Da geração de Sem a Abraão. Versículo 24. Sem, Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Avirã. Abraão, que se tornou
Abraão. Os descendentes de Abraão. Estes foram os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. Versículo 29. E foram estes os seus descendentes: Nebaiote, o primogênito de Ismael, Quedar, Adbeel, Abissão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá. Versículo 31. Getur, Nafis e Quedemá. Esses, portanto, foram os filhos de Ismael. Versículo 32. Estes, a seguir, foram os filhos de Abraão com sua concubina Quetura. Zinrã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Foram estes os filhos de Joxã, Sabá e Dedã. Versículo 33. Foram estes os filhos de Midian, Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes da concubina Quetura. A origem de Isaque, Esaú e Israel. Versículo 34. Abraão gerou Isaque. Estes foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Estes foram os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Corá. Versículo 36. Estes foram os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz, Timna e Amaleque. Versículo 37. Estes foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. A descendência de Seir. Versículo 38. Estes foram os filhos de Seir: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Disson, Ezer e Dissã. Versículo 39. Estes foram os filhos de Lotã, Ori e Omã. E a irmã de Lotã foi Timna. Versículo 40. Estes foram os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Versículo 31. Aná gerou Dissom, e os filhos de Dissom foram Anrão, Esbã, Itrã e Querã. Versículo 42. Estes foram os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã e Jaacã. E os filhos de Dissã foram Uz e Arã. Os reis e líderes de Edom. Versículo 43. São estes, pois, os reis que governaram sobre a terra de Edom, antes que os israelitas recebessem um rei. Belá, filho de Beor, natural da cidade de Dinabá. Belá morreu, e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, foi o seu sucessor. Versículo 45. Após a morte do rei de Jobabe, governou em seu lugar Ussã, da terra dos Temanitas. Ussã morreu, e Haddad, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Versículo 47. Depois da morte de Haddad, reinou em seu lugar Sanlá, da cidade de Sanlá de Masreca. Versículo 48. Morto Sanlá, sucedeu-lhe Saul de Reobote, cidade próxima ao rio o Eufrates. Cidade próxima ao rio, o Eufrates. Versículo 49. Com a morte de Saul, assumiu o trono Baal-Anã, filho de Achor,
e reinou em seu lugar. Versículo 50. Baal-Hanã morreu, e Hadade foi aclamado seu sucessor, e reinou em seu lugar. Ele era da cidade de Pai, e o nome de sua esposa era Meetabel, filha de Matrede e neta de Mesaabe. Versículo 51. Depois da morte de Hadade, Edom foi governada pelos seguintes chefes: Timna, Alva, Getete, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os líderes e chefes de Edom. Muito bem, então eu concluí a leitura aqui de 1 Crônicas, capítulo 1. Agora estarei lendo o que diz o comentarista, aqui nesta Bíblia King James atualizada. As genealogias demonstram, de modo resumido, o vínculo entre a comunidade restaurada e o passado. Também serve para legitimizar o presente, fornecendo a base para sustentar a origem e a tradição étnica e religiosa do povo de Deus. Estabelecem ainda a linhagem contínua de sucessão dos reis e a legitimidade dos sacerdotes para o serviço na casa de Yahvé, no templo pós-exílico. Em nossos dias, o termo camita se restringe quase que exclusivamente aos povos e idiomas do Antigo Egito. Camita se restringe quase que exclusivamente aos povos e idiomas do Antigo Egito. Os cananeus e amorreus são considerados semitas, e os heteus são algumas vezes classificados entre os indo-europeus. Cuxi ou Cush é o nome pelo qual algumas vezes as escrituras se referem à Etiópia. Versículo 8. Esses foram os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Fut e Canaã. Então, Cuxi é o nome pelo qual algumas vezes as escrituras se referem à Etiópia e outras vezes a uma cidade na Mesopotâmia. Versículo 10, em relação a Gênesis 10, 6 ao 20. Do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 1, o cronista trata do período desde Adão até Jacó, e o material informativo é basicamente extraído de Gênesis. Extraído do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Agora eu estarei lendo o que diz aqui a Bíblia King James Fiel. Embora escrevesse especificamente para os judeus de seu tempo, o cronista começou com esse breve lembrete que todas as pessoas são criaturas descendentes do primeiro homem, Adão. 7 representava a esperança que continuou após o fracasso, Gênesis 4, 25. A linhagem dos antigos patriarcas move-se com rapidez de Adão a Noé. Cada homem nessa lista teve um filho comparativamente cedo na vida. Contudo, continuou vivendo por muitos séculos depois. Enoque nunca morreu realmente, mas foi arrebatado ao céu. Gênesis 5:24. Matusalém foi o que mais viveu, chegando à idade de 969 anos, e só morreu após o transcurso de 1650 anos desde o nascimento de Adão. Esse é também o ano exato em que ocorreu o dilúvio. Antes de continuar a linha principal de descendência, o cronista normalmente seguia primeiro um ramo menor, ou alternativo, como ao detalhar aqui os descendentes de Jafé e Cã, antes de voltar a Sem. A descendência de Jafé moveu-se para uma região mais ao norte do que as de seus irmãos.
Muitos filhos de Cã emprestaram o nome para várias nações, sendo que várias delas se tornaram as principais oponentes de Israel na terra prometida. A linhagem de Sem era a mais importante para o cronista, porque incluía Abraão. A linhagem de Sem era a mais importante para o cronista, porque incluía o patriarca Abraão, o pai Abraão. Versículo 18, né? Aqui, continuando, alguns eruditos conjecturam que o nome de Éber levou ao nome de Hebreus. No entanto, essa inferência é incerta. A linhagem de Sem se divide com os irmãos Peleg e Joctã. Peleg significa divisão. Durante essa época ocorreu o episódio da Torre de Babel. E toda a raça humana foi dividida pelas línguas. Mais uma vez, seguindo primeiro um ramo menor, lemos dos descendentes de Joctã. Aí dos versículos 24 ao 25, temos aqui uma rápida visão geral dos vínculos entre Sem e Abraão, com base nos descendentes de Peleg. Embora Isaac seja mencionado nesse versículo 28, ainda estamos distantes da linha que eventualmente levará a Judá. Ismael e seus filhos vêm primeiro. No versículo 32, Abraão esperou um século inteiro para ter um único filho com Sara. Abraão esperou um século inteiro para ter um único filho com Sara. Então, após a morte de Sara, Quetura lhe concedeu muitos outros filhos. Versículo 34, né? Mais uma vez, Isaac é mencionado junto com Jacó, ou Israel. Mas no momento o cronista se concentra em Esaú, novamente um ramo alternativo. No versículo 35 temos apenas essa lista de nomes para os filhos e netos de Esaú, mas sabemos que essa família eventualmente levou ao surgimento de várias grandes nações, como os Edomitas. No versículo 38, Seir pode ser um nome próprio referindo-se ao antepassado dos Edomitas. É também o nome de uma montanha no território edomita. Os Edomitas viveram no lado oriental do rio Jordão, na vizinhança do Mar Morto. Por vezes, Seiritas e Meunitas são usados como sinônimos. Do versículo 43 ao 51, pouco se conhece desses reis na terra de Edom. Aparentemente, eles viveram por volta do tempo dos juízes em Israel. E do versículo 51 até o 54, o capítulo conclui com uma lista de sheiks de Edom. O livro de 1 Crônicas cobriu até agora várias linhas menores em contraste com seu propósito maior de conduzir aos reis de Judá. Vimos alternativas a Sem, entre parênteses, Cã e Jafé, a Abraão, entre parênteses, Ismael e os filhos de Quetura, fecha parênteses, e a Isaac, abre parênteses, Esaú e os Edomitas, fecha parênteses. Agora estamos prontos para a linha principal de interesse, os descendentes de Jacó. Depois nós veremos isso na próxima leitura, no capítulo 2.